Olha, mas que vergonha que o Bolsonaro passou nos Estados Unidos. Isso deu um quebra-pau no governo Bolsonaro. O Bolsonaro tá irritadíssimo. Teve gritaria, teve confusão. Não, eu não estou falando do discurso patético do Bolsonaro na ONU. Não vou nem repercutir as asneiras que o Bolsonaro falou lá, porque nem a mídia brasileira que repercute tudo que o Bolsonaro faz não repercutiu, para você ter ideia. Nem eles repercutiram. Aí, o problema do Bolsonaro na ONU foi outro. O Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, organizou daquela forma bem porca a viagem do Bolsonaro, tanto para Londres, onde ele foi lá fazer comício no enterro da Rainha Elizabeth, como para a reunião das Nações Unidas na ONU, onde o Bolsonaro fez o discurso de abertura. Sempre o presidente do Brasil faz discurso de abertura. E chegou num nível em que o Bolsonaro perdeu o encontro com o chefe da ONU. O Bolsonaro ia se encontrar com o Guterres. Guterres, ele é o chefe das Nações Unidas, e ele teria um encontro com o Bolsonaro, encontro de 20 minutos. O Bolsonaro perdeu o encontro, ele se atrasou, ele perdeu o encontro. Por que, Thiago, que ele perdeu o encontro? Porque o Ministério das Relações Exteriores, veja bem, gente do governo Bolsonaro, não alugou um carro para o Bolsonaro. O Bolsonaro não tinha carro para ir para o encontro, chegou atrasado. Não só ele chegou atrasado, depois, quando o Bolsonaro falou na ONU, sabe quem é que viu só uma parte da fala do Bolsonaro? A Michelle, o Eduardo, o ministro das Relações Exteriores e o Fábio Weingarten, que é o chefe da comunicação da campanha do Bolsonaro. Eles também chegaram atrasados, não tinha carro para esse pessoal ir lá. Todos os líderes mundiais chegaram no horário. Adivinha quem foi o único que se atrasou? O Bolsonaro. E aí o Bolsonaro ficou irritadíssimo. Olha, teve um quebra-pau lá do Eduardo, do Bolsonaro, com o pessoal do Ministério das Relações Exteriores. Estão falando que o Bolsonaro está sendo sabotado de dentro do governo. Tá uma briga gigantesca. Eu vou te explicar tudo isso aqui. Essa briga já vem de um pouco antes, viu? Um pouco antes. Já tem uma briga do Bolsonaro com o Ministério das Relações Exteriores, que é chamado sempre na mídia de Itamaraty, faz alguns meses. Eu vou te explicar de onde veio essa briga, como isso foi piorando, e agora fica claríssimo que tem gente dentro do governo Bolsonaro trabalhando contra ele. Antes eu peço a sua inscrição no canal, um segundinho aqui embaixo, clica no botão inscrever. Quando você se inscreve, o YouTube mostra o vídeo para mais gente que não é inscrita. Aí a gente consegue levar a verdade e quebrar no meio as fake news dessa corja aí que tá destruindo o Brasil. Faltam poucos dias pra gente cravar o 13 bem cravado na urna. Então vamos pra cima deles, peço aí sua inscrição. Agora falar sobre o Bolsonaro, o Itamaraty, o quebra-pau que teve lá em Nova York. Ó, a confusão do Bolsonaro com o Itamaraty começou há alguns meses. Vamos lembrar. Primeiro, o Bolsonaro lá atrás, em 2019, ele colocou como ministro das Relações Exteriores o Ernesto Araújo. Ernesto Araújo era um zero à esquerda. Nenhum dos diplomatas brasileiros gostava do Ernesto Araújo. E ele começou a fazer mudanças no ministério que foram desagradando cada vez mais os diplomatas de carreira. Imagina que para você ser diplomata, você tem que fazer um curso. Não é barato, não é fácil. É um curso em vários idiomas, você tem que saber inglês, espanhol, tudo mais. Aí depois você se forma. Aí você começa lá embaixo na carreira, você é um nada. Aí você vai subindo pouco a pouco, até o cara se tornar cônsul ou embaixador do Brasil em algum país. Olha, demora muito, é muito difícil. Pois bem, o que o governo Bolsonaro começou a fazer? Mandar pro beleléu a carreira de todo mundo e indicar para as embaixadas principais, não uma embaixadinha qualquer lá num país que ninguém sabe onde fica, não, embaixadas principais, Portugal, Estados Unidos, gente que é bolsonarista raiz e gente que não tem nem informação. Vamos lembrar, ele tentou colocar até o filho dele, o Eduardo, na embaixada mais importante, que é dos Estados Unidos, pra você ver como são as coisas, tá? Aí, o Bolsonaro, nesse ano, ele fez um encontro com embaixadores de outros países. Até hoje não foi divulgada a lista de quais embaixadores estavam lá e nem de quem foi convidado. Só sabemos que alguns países tiveram embaixadores convidados e não foram lá, como Japão, Reino Unido, China. Os embaixadores não foram, por motivos diversos. Ok, mas não sabemos a lista. Por que não sabemos a lista, Thiago? Porque o encontro foi completamente promovido pelo Bolsonaro, pelo governo Bolsonaro, junto com o seu vice, que é o general Braga Neto, para atacar as urnas eletrônicas. Não teve nenhuma participação do Itamaraty. Aí o ministro das Relações Exteriores ficou assim, peraí, Bolsonaro está fazendo evento, isso foi aí que a briga explodiu. O Bolsonaro está fazendo um evento, isso foi, que faz 2 meses esse evento, com embaixadores, chama embaixadores de vários países e não
usa o Ministério das Relações Exteriores. Olha, o nome é bem didático, Ministério das Relações Exteriores. Quando você se relaciona com qualquer outro país, não interessa o tipo de relacionamento, você faz via Ministério das Relações Exteriores. E o governo Bolsonaro fez diretamente com os embaixadores. Aí foi um desastre lá aquela reunião, que na verdade foi um monólogo do Bolsonaro. Ali aumentou muito a insatisfação da cúpula do Ministério, muitos são funcionários de carreira, outros não, foram colocados ali pelo bolsonarismo, alguns se mantiveram ali, outros saíram, mas a insatisfação aumentou muito ali. Aí o que acontece? O Bolsonaro resolveu ir ao enterro da rainha. Ele já tinha em mente, quando a rainha Elizabeth, quando divulgaram a morte dela, não se sabia se o Bolsonaro ia ou não. No mesmo dia ele bateu o martelo e falou, vou. Por quê? Porque é um evento de comoção mundial e eu vou lá para mostrar que eu sou um cara moderado e vou aproveitar para fazer comício e tentar ganhar votos, principalmente votos femininos. Deu tudo errado, a gente viu que deu tudo errado. Conseguiu fazer o Brasil passar vergonha e conseguiu perder votos. Se o Bolsonaro fez alguma coisa, ele perdeu o voto. Ele voltou da viagem menor do que ele chegou lá. Tá, aí, naqueles dias em que o Bolsonaro esteve em Londres, teve uma reclamação muito forte do pessoal que estava com o Bolsonaro. Aí estava o Bolsonaro, o Malafaia, ele levou um padre fascista também lá, estava o Eduardo Bolsonaro, a Michelle, estava o maquiador da Michelle. Vamos lembrar, a Michelle foi lá para fazer publi, sabia? Você já viu artista de Instagram, influenciador que faz publi? Olha, compra não sei o que, a Michelle foi lá para isso. Ela estava lá com um vestido, com uma roupa lá, achou que era desfile de moda, e o maquiador dela colocou foto da Michelle, olha, o vestido dela marca tal, não sei o que marca tal, chapeuzinho marca tal, ganharam uma nota fazendo publicidade no enterro da rainha, incrível. Tá, o Bolsonaro ficou irritado porque às vezes ele queria ir em algum lugar, não tinha carro disponível, não tinha alguma coisa disponível, às vezes ele precisava de alguma coisa, ele é o presidente, daí tem o pessoal que faz as coisas para ele, quero comer, não tinha, quero fazer alguma coisa, não tem. Aí ele começou a ficar irritado, falou, peraí, não tem nada disponível aqui, eu sou o presidente. O Bolsonaro, como é campanha, o Bolsonaro fez uma coisa que ele não faz geralmente, que é o quê? Ele economizou com hotel. Vamos lembrar, a última vez que o Bolsonaro foi para os Estados Unidos, ele ficou num hotel que custa quase 40 mil reais a diária. O hotel mais caro de Nova York é o hotel onde fica o Joe Biden, por exemplo. Tá. Quando foi lá para Dubai, o Bolsonaro entregou uma refinaria com 11 bilhões de reais subfaturada, e aí, em troca, o sheik lá deixou o Bolsonaro ficar no hotel que custa 100 mil reais a diária. Aí ele ficou lá, falou grátis, entregou uma refinaria para os caras por 11 bilhões, os caras lucraram nessa. Imagina a propina que vai ser paga num banco direto lá nos Emirados Árabes, porque o ditador foi quem comprou a nossa refinaria, é o dono do hotel, é o dono também do banco. Então, para ele pagar a propina é fácil lá nos Emirados Árabes. Tá, aí o Bolsonaro ficava só em lugar mega luxuoso. Só que agora a eleição, para falar que está economizando, ele ficou na Embaixada do Brasil. A estrutura não é a mesma de um hotel. Então ele esperava que o pessoal do Itamaraty fizesse ali algumas tratativas para que o Bolsonaro tivesse tudo mais ou menos na mão dele. E não teve. Começou uma insatisfação. Aí o Bolsonaro foi para Nova York. Ok, chegou em Nova York, ele já estava bravo porque teve problema na ida dele da Embaixada do Brasil em Londres para o aeroporto. Ficou esperando pelo carro, deu problema. Chegou em Nova York, o Bolsonaro ficou num hotel que não é tão caro, só 10 mil reais a diária do hotel do Bolsonaro. Não é tão caro. O Bolsonaro tá agora economizando. Uma diária, hein, 10 mil reais. Vamos lembrar, foi o Bolsonaro com a Michelle, acho que ficam no mesmo quarto, não sei. Se fosse para apostar, eu aposto que a Michelle, ela dorme não é com o Bolsonaro, não, é com o maquiador, que ela fica no quarto do maquiador. Não falo que tem coisa junto, mas eu duvido que ela dorma com o Bolsonaro. Tá, aí tinha o do Eduardo, do Fábio, do resto da comitiva. O Bolsonaro sempre vai com comitivas gigantescas, 30, 40 pessoas nesses eventos. Ele fala que economiza porque o hotel é um pouquinho mais barato, 10 mil a diária, mas ele leva 30 pessoas em compensação. Tá, aí o que aconteceu? Aconteceu que o Bolsonaro começou a ter problemas. A rua do hotel estava fechada. Então o serviço secreto norte-americano fecha a rua do hotel. Mas o Itamaraty é quem negocia com o governo norte-americano, no caso o serviço secreto, que é a polícia lá que faz a proteção de eventos desse tipo. O seguinte, olha, o Jair Bolsonaro vai sair no horário tal,
e ele tem que chegar nas Nações Unidas no horário tal. Então, nesse horário tal, vai entrar um carro aqui, que a gente já alugou, que a gente já reservou, de qualquer maneira que eles fazem, eles têm lá a maneira de fazer. Já tem um carro aqui, um carro blindado pro Bolsonaro. Geralmente é blindado, viu? Pro Bolsonaro. Vai estar aqui no horário tal, ok? Geralmente se fala, ó, carro, placa tal, não sei quem, o motorista é pessoa tal, tudo mais. Aí o cara passa lá pela segurança, fica com o carro esperando o Bolsonaro. O que aconteceu? O Bolsonaro tinha um encontro às 8h40 da manhã com o secretário-geral da ONU. Encontro importante. Vamos lembrar, eu fiz piada aqui que o Bolsonaro não teve um encontro importante. Ele queria falar com líderes para mostrar, em véspera de eleição, que o Brasil está prestigiado. Ele só conseguiu agenda com o presidente fascista da Sérvia, com o presidente fascista da Polônia, com o presidente fascista da Guatemala e com o banqueiro neoliberal que tem um pé e meio no fascismo, que é o novo presidente do Equador, o Lasso. Ok. Não conseguiu com ninguém, mas ele conseguiu um encontro, já estava agendado antes, com o chefe das Nações Unidas. Um encontro de 20 minutos. Mas, encontro. Bolsonaro não foi, deu um bolo no cara. Por quê? Chega o Bolsonaro, o encontro era 8h40. O Bolsonaro sairia do hotel às 8h20. Então, 8h20 estava lá o Bolsonaro, não gosta de acordar cedo. Você vê a agenda dele, que ele geralmente, quando ele trabalha, o trabalho dele começa às 11h30. Teve um dia que eu lembro uma semana que o Bolsonaro, na semana inteira, ele trabalhou só meia hora. Essa meia hora de trabalho dele era um café da manhã. O café da manhã dele foi às 11h30 da manhã. É café da manhã ou é brunch? Brunch é uma sigla não, a sigla é uma palavra em inglês, que é misturar café da manhã com almoço. Breakfast é café da manhã e lunch é almoço. Parece até com lanche, né? Lanche. Aí tem o brunch, que é o café da manhã e almoço. Teve uma semana que o Bolsonaro fez isso. Aí acordou cedo, foi lá, 8h20, tava o Bolsonaro. E cadê o carro? Não tinha carro. Aí aquela confusão, o Bolsonaro ficou esperando pelo carro, esperando. Quando deu quase 8h40, ele tava desesperado, o Bolsonaro saiu andando do hotel, ele foi caminhando no hotel. Imagina o Bolsonaro andando, meu celular não tá aqui, andando com o celular assim, chamando um Uber. Agora imagina a raiva. O único encontro relevante que você tem e você perde por incompetência do pessoal que você mesmo indicou. Pois bem, não conseguiram o carro. O Bolsonaro conseguiu um carro apenas às 9 da manhã. Ele chegou lá, ele tirou uma foto rapidamente com o secretário das Nações Unidas, já dentro lá da ONU, e correu para discursar porque ele estava atrasado para o próprio discurso. Ele não teve tempo de fazer a preparação nem nada. No discurso, engraçado, o Bolsonaro não estava ofegante no discurso. O Bolsonaro passou vergonha, falou um monte de coisa, os líderes mundiais todos falaram, meu, o que esse cara veio fazer aqui? Ele discursou dessa vez os 20 minutos. Em 2019, 2020 e 2021 fizeram piada que ele discursou pouquinho. 2019 foram 4 minutos, 2021 foram 6 minutos. Podia falar 20. Dessa vez não, ele falou os 20. Mas foi um discurso lixo. No meio do discurso dele chegaram a Michelle, o Eduardo, chegou o pessoal. Tem foto que dá pra ver que o próprio ministro, em um momento do discurso do Bolsonaro, ele tá assim, ó. Porque quem escreve o discurso não é o Bolsonaro, é o pessoal da campanha dele. Então, um discurso escrito pelo Fábio Weingarten, dedinho ali do Carlos, outro dedinho ali do Eduardo, marqueteiro da campanha põe um dedinho mindinho que o Bolsonaro não ouve o que ele fala. Aí o ministro das Relações Exteriores não sabe o conteúdo do discurso. Ele escutava e tava assim, meu, o que esse cara tá falando aqui na ONU? Não é o lugar para falar, não é o lugar para falar isso. Fez praticamente um discurso de campanha, atacou o Lula. Você vai na ONU atacar o Lula. Ah, mas é que o Lula é qualquer um, até o Bolsonaro que tiver o mínimo de racionalidade, sabe, não é o lugar para atacar o Lula, não é na ONU. Você tá na campanha política, você ataca o Lula. Ah, mas é que eu tô em campanha. Se você não quer, não vai lá. Manda outra pessoa fazer o discurso no seu lugar e fica no Brasil em campanha. Aí você ataca o Lula o quanto quiser, como faz todos os dias. Mas na ONU não pode. Mas ele foi lá para isso. Aí, olha, um quebra-pau. Por quê? Porque membros do governo Bolsonaro começaram a atacar o pessoal do Ministério das Relações Exteriores, falando, esse pessoal só quer saber qual é o vinho branco ou vinho tinto que eles vão beber. É isso que eles querem saber, qual é o preço do vinho deles, eles só querem saber em qual quarto de hotel que eles vão ficar, a localização, se é boa, se é perto de restaurante 5 estrelas ou não. E aí, gente do governo Bolsonaro reclamando. Do próprio governo Bolsonaro. Enquanto o Bolsonaro come pizza e pastel. Nossa, que até na declaração que eles dão pra mídia brigando, eles tentam fazer uma propaganda falsa de que o Bolsonaro é humilde. Tá, aí teve gritaria, o Bolsonaro gritou com todo mundo, o Eduardo Bolsonaro perdeu a paciência, teve um quebra-pau geral e eu vou falar.
muito provavelmente cabeças vão rolar nos próximos dias. Se não rolarem, é por um único motivo, que o Bolsonaro não tem mais viagens internacionais até o final do governo, então o governo tá para acabar, ele tá para perder a eleição, não adianta nada, vai rolar a cabeça ou não, todo mundo ali vai perder a mamata, todo mundo tá ali vai perder o emprego, a tetinha que tá mamando, até o fim do ano. Então é isso aí, mais uma confusão. E o pior, o Bolsonaro foi lá, passou vergonha em Nova York, passou vergonha em Londres, voltou para o Brasil. O desespero do Bolsonaro é tão grande que agora o Bolsonaro vai visitar 5 cidades em 3 dias. Vai ter que acordar cedo, Bolsonaro. Tá ruim a vida. É o desespero. Pro Bolsonaro acordar cedo é porque a coisa tá ruim. Isso eu não julgo, eu também não gosto de acordar cedo. Mas olha, o Bolsonaro é presidente, ele tem que fazer e não faz. Peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos indo pra cima dessa corda. Você vê que tá dando tudo errado pra eles. Eles entraram numa espiral de dar tudo errado pra eles e tá dando tudo certo pra esquerda, mais até do que eu imaginava. Eu imaginava que ia chegar próximo da eleição, a diferença entre Lula e Bolsonaro ia diminuir um pouco e a chance de vitória no primeiro turno ia diminuir, mas teria uma chance ainda de vitória no primeiro turno. O que está acontecendo é até o inverso do que eu imaginava. Olha que tem gente que fala, Thiago, você é tão otimista, eu não imaginava isso. O Lula subindo, Bolsonaro estacionado e até caindo, e tudo dando errado para ele e tudo dando certo para o Lula. Estamos aí a pouco mais de uma semana da eleição, eu vou falar, a chance da eleição ser decidida no primeiro turno é muito grande. Então, aí, não se esqueça de votar em deputados e senadores de esquerda. Na descrição deixa o time do Lula e vamos para cima dessa corda. Falou!